Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Esses dias me fizeram uma pergunta: Deus criou o mal? Eu peguei e respondi na minha visão, tá, meus irmãos? Na minha visão. Deus não criou o mal. Assim como existe o bem, existe o mal, tá certo? João capítulo 1, versículo 1 diz assim, que no princípio era o verbo, a palavra. O verbo, ou a palavra estava com Deus, e o verbo, ou a palavra era Deus. Então vamos fazer isso. Nesse mundo aí, né, nesse céu aí, nesse infinito aí, que a gente não conhece, aí não sabe onde começa e onde termina. Então existia Deus, tá certo? Assim como Deus é bom, não estou falando que Deus é mau. Então o bem e o mal existe, sempre existiu, tá certo? Só que a Bíblia não fala como surgiu esse mal, se já estava lá com ele, né, lá com Deus, ou se esse mal surgiu depois, né? Por que eu falo isso? Porque Lúcifer, né, também conhecido hoje como Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele queria ser igual a Deus. Então ele queria ter o conhecimento de Deus. E Deus tinha esse conhecimento, o conhecimento do bem e o conhecimento do mal, tá certo? Conhecimento. E Lúcifer queria esse conhecimento. Só que Deus não permitiu que Lúcifer, né, tivesse acesso a esse mal, né? Vamos dizer assim, o conhecimento do mal. Mas a desobediência, mais uma vez, a desobediência falou mais alto, e Lúcifer, né, conseguiu conhecer o lado mal, né, o conhecimento da maldade, e aonde que levou aí a terça parte dos anjos com ele, né, para fazer aquela revolta ali contra Deus, de acordo com Apocalipse 12, né? O dragão com sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Está lá no Apocalipse 12. Pode ir lá, vocês vão ver. As estrelas ali representam anjos, né? Que o João não tinha como contar a quantidade de anjos que ele viu. Então ele fez uma comparação aí, né, entre os anjos com as estrelas. As estrelas nós não temos como contar as estrelas, tá certo? Então assim também, como João não conseguia contar os anjos, então ele fez uma comparação aí, falando aí que o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, arrastou com sua cauda um terço das estrelas, quer dizer, um terço dos anjos, né? Então houve uma guerra lá em cima lá, entre o bem e o mal. Então Deus tinha o conhecimento, Deus tem o conhecimento do bem e do mal, tá certo? Então vamos agora para um pequeno estudo aqui a respeito desse mal, né? Se Deus criou ou não o mal. A Bíblia diz que Deus criou tudo para ser bom. Quando Deus criou o bem, surgiu a possibilidade do mal, porque o mal é a ausência de bem. Isso não significa que Deus faz o mal, nem é responsável pela existência do mal. A responsabilidade de um pai é ensinar o seu filho sobre o bem e o mal, e a escolher o bem. Se o filho adulto depois vai e faz o mal, a responsabilidade não é mais do pai, né? Porque a escolha é do próprio filho. É o filho que escolheu aquele caminho ali, né, para seguir. Da mesma forma, Deus é bom e sempre promove o bem, mas Ele nos dá liberdade para escolha entre o bem e o mal. Por que Deus permite o mal? Deus permite o mal porque é uma consequência da liberdade de escolha. Nós fomos feitos à imagem semelhante de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 27. Uma característica essencial de Deus é a criatividade, que implica fazer escolhas. Nós também temos criatividade e capacidade para fazer escolhas dentro de nossos limites. Sem livre-arbítrio, você seria igual a uma pedra que não escolhe onde vai nem o que faz. Outra característica essencial de Deus é o amor.
de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 7. O amor é uma escolha. Deus escolhe nos amar. Sem escolha não há amor. Da mesma forma, nós temos capacidade para escolher se queremos amar a Deus, mas para ter uma escolha, tem de haver no mínimo duas opções. Neste caso, as opções são amar ou não amar a Deus. Quem ama a Deus obedece seus mandamentos, porque sabe que Deus é bom e criou as regras para o nosso bem, de acordo com 1 João, capítulo 5, versículo 3. Deus se alegra com o nosso bem, mas nós temos capacidade para escolher não amar a Deus e quebrar as regras. As opções são obedecer ou não obedecer a Deus, fazer o bem ou não fazer o bem. Não fazer o bem é fazer o mal. O mal é a falta de bem. Quando as regras perfeitas de Deus foram quebradas, isso afetou o mundo inteiro. O bem de Deus não foi completamente eliminado da terra, mas agora há uma luta entre o bem e o mal. Os males da natureza são um dos resultados dessa luta. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Se sabia que iríamos escolher o mal? Deus nos criou para podermos exercer amor, para haver amor. Tem de haver a possibilidade de falta de amor. Adão e Eva decidiram fazer a escolha errada, mas nem todos escolhem o mal. O bem que Deus criou é muito maior que o mal. O que acontece? Deus continua a promover o bem, até em situações más, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 28. O mal é uma consequência temporária. Um dia vai acabar. Deus sabia que iríamos escolher o mal, por isso Ele criou um plano para nos dar outra chance de escolher o bem. Ele veio à terra como um homem e sofreu conosco as consequências do mal. Mas mesmo no sofrimento, Jesus escolheu sempre o bem. Ao sofrer as consequências do mal, sem fazer o mal, Jesus venceu o mal. Por causa de sua vitória, Jesus entende você e pode lhe ajudar a escolher o bem, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 17 a 18. Deus faz o mal? Não, Deus não faz o mal, mas permite que o mal seja feito. Quando a Bíblia diz que Deus traz desgraça, significa que Ele permite que aconteçam e transforma essas situações para cumprir seu propósito. Isso é difícil de entender, porque ninguém gosta de sofrer, e Deus também não se alegra com o nosso sofrimento. No entanto, Deus tem sempre um propósito. Mesmo quando não entendemos o propósito, Deus está do nosso lado, partilhando nossos sofrimentos e nos ajudando a superá-los. A paz do Senhor, meus irmãos.